Boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindos a esse evento do Tribunal do Trabalho da Nona Região. Esse é um evento do Subcomitê de Prevenção e Enfrentamento de Assédio Moral e de Assédio Sexual do Tribunal da Nona Região, tanto de primeiro quanto de segundo grau. E nós hoje temos uma convidada muito especial, que é a doutora Carla Vale, para falar para nós sobre violência laboral, identificação, prevenção e formas de enfrentamento. Eu quero dar boas-vindas à doutora Carla, quero agradecer pela disponibilidade, pelo auxílio em participar desse nosso evento e trazer um tema que é tão importante para todos nós, para todo o nosso público interno, e agradecer em nome do tribunal, em nome da presidente do subcomitê, que é a doutora Neide, que infelizmente hoje não pôde estar presente conosco, porque é ouvidora também, então teve aí chamamentos da ouvidoria, mas que pediu que lhe agradecesse. Eu sou vice-presidente do subcomitê junto com ela, então ela me incumbiu de conduzir esse evento e de recepcionar a doutora Carla. Então, eu gostaria de, antes de passar a palavra à doutora Carla, falar brevemente do mini currículo dela. A doutora Carla, ela é assistente social do Tribunal do Rio de Janeiro, do Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro, é professora substituta do curso de Serviço Social da UFRJ, é doutora em Serviço Social pela UFRJ, foi ouvidora externa da GIS Brasil para casos de assédio sexual, discriminação de gênero e assédio moral até dezembro de 2021. Trabalha na Coordenadoria de Saúde do TRT Rio de Janeiro desde dezembro de 2011, com casos de violência laboral. Doutora Carla, a senhora tem a palavra, e mais uma vez eu lhe agradeço. Boa tarde, doutora Tereza. Eu que agradeço imensamente o convite desse regional, me sinto honrada por poder dialogar, né, com outros regionais, outros tribunais de trabalho, sobre essa nossa luta em comum, né, que é o enfrentamento à violência laboral. Bem, eu vou me autodescrever rapidamente, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, estou usando óculos, estou de batom vermelho, uma blusa cinza, e atrás de mim tem uma estante com livros coloridos, enfim. Bem, reforço, então, a minha alegria de poder fazer esse diálogo com vocês e vou compartilhar, então, a minha tela para que a gente possa iniciar aí o nosso debate. Caso não esteja aparecendo, eu peço que alguém sinalize para mim, mas acho que vai aparecer direitinho, né? Pronto. Obrigada. Bem, então vamos lá. Acho que para a gente debater o tema assédio moral, assédio sexual, enfim, é muito importante que a gente amplie o nosso diálogo para a terminologia da violência laboral como um todo. A ideia da gente pensar esse campo maior de expressão, né, esse conceito maior, não é à toa. A gente vai ver que não tem como debater assédio sem debater gestão, sem debater cultura organizacional. Está mais do que na hora da gente sair, né, desse campo individualizante, moralizante da temática e, de fato, debater administração, gestão, cultura, novas práticas, né, e gestão da diversidade para que a gente consiga enfrentar esses desafios. Dito isso, acho que se faz urgente que a gente comece a dialogar, portanto, sobre em que conjuntura estão inseridos os nossos tribunais, em que conjuntura vem se inserindo o nosso trabalho e, principalmente, de que maneira a gente pode analisar o adoecimento que vem ou se correlaciona a esse trabalho. Então, um primeiro ponto é a gente demarcar que, olha, são múltiplas as dimensões, é um processo complexo e que passa, sim, por singularidades. O que eu estou querendo dizer com isso? Nem sempre, né, aquilo que... Olha, eu passei por isso e deu tudo certo, eu não adoeci, significa que para o outro essa máxima vai se aplicar. Por que eu estou chamando a atenção? Um dos pecados mortais para a gente pensar aí a administração das nossas instituições, o processo de violência laboral, é justamente a aplicação das nossas máximas pessoais como máximas de gestão. Então, eu passei por isso, não deu problema, por que para o outro está dando? O outro que é fraco. Veja, é interessante que a gente comece de antemão a debater, portanto, que cultura é essa que, ao mesmo tempo, nos chama para a excelência gerencial e também ela coexiste ainda com essa dimensão tão internalizada daquilo que é pessoal.
né? Eu conduzo o meu dia a dia, minha instituição, com base nas minhas máximas individuais, pessoais, como eu penso a administração da minha rotina, da minha casa, enfim. Então, vamos lá. A gente está diante de uma conjuntura em que são os mais diversos autores que debatem isso, né? De uma sociabilidade que nos impulsiona para uma cultura do desempenho. A gente, mais do que nunca, mediante a adoção das tecnologias, das novas formas de trabalho, do home office, enfim, a gente se deparou não só com a flexibilização dos processos de trabalho, o que tem suas vantagens e potencialidades, mas principalmente com a intensificação desses processos de trabalho pelo uso inadequado da tecnologia. Veja, tecnologia, ela é conquista societária, ela é conquista humana, né? A gente precisa usufruir dessa tecnologia e incorporar a tecnologia ao nosso trabalho. É necessário, né? Todavia, e são muitos os autores que dizem isso, né? Que problematizam uma ideia de que o Brasil se moderniza através do atraso. O que esses autores estão querendo dizer? Grosso modo, né? E aí aqui eu estou fazendo uma aproximação pueril mesmo, né? Mas, de alguma maneira, a gente incorpora a tecnologia e ainda mantém práticas e pensamentos e formas de gestão arcaicas. Dessa maneira, essa tecnologia ela acaba virando só mais um agente de intensificação do trabalho, de sensação de que eu não paro de trabalhar nunca. Essa tecnologia, ela, ao invés de liberar tempo de vida, né, ela acaba significando ainda mais uma maior colonização do nosso tempo de vida pelo tempo de trabalho. O professor Giovanni Alves, da Unesp, ele tem um livro, O Trabalho do Juiz, em que ele vem debater de que maneira essa incorporação da tecnologia resultou aí no que ele chama de juiz just in time, né? Tudo é para ontem, né? Tudo é imediato. Você não tem mais uma separação concreta entre sua jornada de trabalho e seu tempo de vida. E qual é o problema disso, né? Por que a gente está debatendo aqui um direito à desconexão do trabalho, né? Numa sociedade que, por outro lado, a gente vê altos índices de subemprego, de desemprego, enfim, né? Porque, a meu ver, são duas faces de uma mesma moeda, né? Essa, por um lado, superintensificação do trabalho, uma conjuntura funcional e laboral em que se cria uma cultura em que eu nunca posso me desconectar, e, por um outro lado, um mercado de trabalho precarizado, enfim. Veja, então, é urgente que a gente debata de que maneira as nossas organizações incorporam a tecnologia e de que maneira o nosso debate gerencial efetivamente se coaduna com a modernização tecnológica, para que a gente comece a pensar nessa tecnologia não só como mais um fator, por exemplo, de controle da jornada funcional, né? Mas sim dessa tecnologia como um mecanismo de promoção da autonomia, da proatividade, enfim. Então, nesse sentido, essa cultura do desempenho gera também uma sociedade que é uma sociedade do cansaço, né? Han tem aquele livrinho, Sociedade do Cansaço, bem como Vincent de Gulejac, e eu gosto de citar esse livro, que eu acho ele muito interessante, Gestão como Doença Social. Eles fazem justamente esse debate de que maneira a gente constrói uma cultura que ele vai chamar de contofrênica, ou seja, da doença da medida, em que a gente subverte a ideia de gestão. Vincent de Gulejac, ele pontua, né? Ora, falar de gestão, gerir, querer ser mais célere e produzir melhor é o que a gente quer, e eu, como servidora pública, é o que eu penso para a sociedade. Todavia, o problema é quando essa gestão vira um fetiche, quando ela vira um fim em si mesmo, quando a meta, quando um número, eles viram um fim em si, e eu desconsidero a função política, econômica e social da minha instituição, eu desconsidero os caminhos concretos da minha instituição dentro dessa trajetória. Bem, então, dentro desse processo, eu acabo gerando discursos muito focados, né, numa ideia da resistência, né, numa ideia do individualismo. E aí a gente se depara com uma lógica em que, se antes, né, as pessoas se medicavam ou até drogavam, enfim, para fugir da realidade, agora a gente está falando de uma sociabilidade que as pessoas se medicam, fazem uso de remédios, enfim, para resistir e dar conta dessa realidade. Então, a gente está falando de uma lógica de hipermedicalização voltada a conseguir relaxar, a conseguir trabalhar, a conseguir me concentrar, enfim, é todo um processo extremamente complexo, né, que vai atravessando as nossas realidades. E isso faz parte um pouco dessa cultura gerencialesca, ou seja, da distorção da gestão, que acaba
atravessando as nossas instituições. Bem, nesse sentido, eu queria trazer para vocês aquilo que o professor Giovanni Alves vai debater como as crises de sociabilidade. Então, eu estou falando de uma conjuntura em que se faz necessário que a gente debata a incorporação arcaica da tecnologia ao mundo gerencial. A gente está debatendo de que maneira as distorções gerenciais, quando a gente usa a gestão como um fim em si mesmo, quando eu deixo de considerar, né, a finalidade humana, ou, né, os valores, a missão da minha instituição, né, nessa dinâmica, como isso vai impactar diretamente nas minhas relações de trabalho. E veja, esse é o pano de fundo, portanto, para debater saúde do trabalhador e violência laboral. Então, dentro dessa conjuntura, a primeira crise que o professor Giovanni Alves traz para a gente pensar é a chamada crise de vida pessoal. O que é isso? É justamente essa sensação de fenômeno da vida reduzida, né? Meu tempo de trabalho consome totalmente o meu tempo de vida. Em que sentido? Mesmo que eu não esteja trabalhando, que eu esteja simplesmente dentro de casa, num domingo à noite, eu estou pensando no trabalho. Eu estou ignorando aquele WhatsApp de trabalho. Eu estou com taquicardia pensando que no dia seguinte eu vou chegar no trabalho e vou encontrar a situação X. Ou seja, eu estou em casa, eu teoricamente não estou trabalhando, mas eu estou vivenciando emoções e resistindo, lidando com diversas facetas dessa cultura de trabalho. Dessa lógica funcional em que eu não me permito e não consigo construir tempo de lazer realizador, em que a gente se depara, por exemplo, com o uso de mensagens instantâneas, né, de maneira banalizada. Né? Eu penso, não, eu estou mandando essa mensagem aqui domingo, meia-noite, porque só para não esquecer amanhã, a pessoa pode ver só ver no dia seguinte. Questão que esse é um instrumento que invade a vida como um todo, né? E aí, só da pessoa ver aquela mensagem, algumas pessoas já desenvolvem ansiedade, não conseguem desconectar, se sentem cobrados e pronto. Eu já estou falando aí de uma realidade em que esse trabalho ele não consegue ser afastado, portanto, da minha vida pessoal. Bem, dentro dessa conjuntura, eu também tenho uma dinâmica, né, e essa importação do debate do mundo dos esportes, né, para pensar, inclusive, a gestão, ela traz muito isso de estímulo ao individualismo, ao utilitarismo, à competição. Né? A gente traz uma dinâmica em que cada vez mais, como nunca, né, a gente fala de humanização, de resiliência, de respeito à diversidade, e, por um outro lado, a gente impõe paradigmas funcionais que estimulam o caminho oposto. Né? Então, essa crise de sociabilidade significa esse rompimento dos laços sociais no trabalho, né? Essa diminuição da nossa capacidade de empatizar com o outro, porque eu estou tão sobrecarregado com as minhas metas, com os meus prazos, com a minha ausência de recursos, e como assim eu vou me solidarizar com aquela pessoa que adoeceu, né? Não, ela adoeceu e me sobrecarregou de trabalho. Então, vejam como é necessário que a gente comece a debater que, ora, a gestão de pessoas da vida cotidiana, né? A única certeza que eu tenho dentro de uma instituição pública em que pessoas vão trabalhar por muitos anos juntas é que, em algum momento, aquele funcionário excelente vai adoecer, ou pode vivenciar um divórcio, ou vai ter uma reunião de filho na escola, ou vai estar simplesmente desmotivado, porque a vida ela é assim. E a gente ainda trata tais expressões como excepcionalidades e não como a regra da gestão de pessoas. Eu trato o adoecimento como uma excepcionalidade, como ele é uma condição que vai existir na minha instituição. E, ora, se vai existir, por que quando alguém adoece, a gente continua sem saber o que fazer ou como melhor administrar esse trabalho? Veja, a resposta não é simples, eu tenho plena consciência disso. Mas a gente precisa começar a se debruçar sobre isso, né? Sobre essas divisões laborais e funcionais. Por fim, o professor Giovanni Alves traz para a gente pensar o que ele chama de crise de autorreferência pessoal. Que é isso, né? Com a minha vida é totalmente tomada pelo trabalho, seja porque eu não consigo descansar, né? Ele até faz uma referência a uma frase, né? No trabalho, que é força criativa, que é espaço que deveria ser um espaço de realização humana, pessoal, eu me sinto animalizado. E naquilo que está mais conectado, que há de animal na gente, fisiológico, ou seja, comer, beber, dormir, namorar, só nisso eu me sinto humano, me sinto realizado. Veja, ele problematiza isso, né? Por que esse trabalho ele vem ganhando essa carga de tanto tamanho sofrimento, né? Se ele pode ser e deveria ser também espaço de construção, de transformação, de autorrealização. Bem, então, essa vida totalmente consumida por esse trabalho. E
diante de uma sociabilidade que se torna aí mais dura, menos empática, em que eu sou menos capaz de reconhecer o que há de alteridade, né? De reconhecer o direito do outro de ser diferente, a gente se depara também com uma crise de autorreferência, né? Eu não sei mais quem eu sou, o que eu gosto, enfim. Então, é importante entender isso, porque, como resposta, o gerencialismo, ou seja, a distorção da gestão, ela vem construindo políticas de saúde também individualizantes. Ou seja, nunca se falou tanto, né, na necessidade de se fazer exercício físico, de se fazer terapia, de se cuidar. Só que aí, quando eu vou ver, eu estou sempre propondo iniciativas individuais. Veja, sem dúvida, a gente precisa se autorresponsabilizar, sim, também, pela nossa condição de vida e saúde. Ponto. A questão é, não adianta eu oferecer yoga se eu vou voltar para aquele mesmo local de trabalho que se organiza de uma maneira que é adoecedora. Então, veja, a yoga é importante, o autocuidado, a terapia, o exercício físico, eles são fundamentais. Mas, se eu não mexo no grande determinante da saúde do trabalhador, que é justamente a relação de trabalho, o tipo de carga psíquica que existe naquele trabalho, né? O tipo de tensão, de relação hierárquica, minha relação com as metas, com os prazos, a minha identificação com a tarefa que eu realizo. Veja, se isso não for tensionado, a minha yoga, a minha terapia, eles acabam virando aí um band-aidzinho, né? Mas eles efetivamente não dão conta do real fenômeno. E aí a gente vai individualizando uma problemática que precisa ser debatida também organizacionalmente, enquanto administração das relações de trabalho. Então, para o RAM, a gente meio que vem naturalizando uma forma de sobreviver histérico, né? Uma ideia de que, olha, você tem que dar conta, né? O sobreviver, ele se sobrepõe àquilo que realmente interessa. Então, eu até brinco, né? É meio que uma loja que, ó, trabalhe 12 horas, faça terapia, porque ninguém gosta de gente deprimido, faz crossfit, porque a gente precisa de um corpo sadio e bonito de preferência, e é isso, né? Não tem muito o que reclamar. Então, a gente precisa começar a debater, né? E recuperar as pontes do debate saúde-trabalhador às relações de trabalho. Porque, do contrário, a gente acaba construindo aí uma instituição do que Seligman Silva, né, psiquiatra, chama de uma verdadeira normopatia coletiva, ou seja, né, eu estou infeliz, eu nego para mim meu sofrimento psíquico, negando esse sofrimento psíquico, eu evito tomar consciência das coisas que estão no entorno, que poderiam talvez ser até tensionadas, né? E aí esse bloqueio, o não pensar, o não debater, esse embotamento afetivo e ético, né, que eu não tenho como mudar, eu vou lá, bato meu ponto, cumpro o meu, não quero nem saber o que está acontecendo do lado, acaba contribuindo para agravamento aí de adoecimentos psicossomáticos. Veja, a Seligman Silva define assim, né? O normopata segue todas as regras, cumpre horários e tarefas regularmente, mostra-se passivo e indiferente aos demais. Jamais contesta, caracteriza-se pela conformidade e apatia. E ela apontou justamente como essas transformações organizacionais, né, que favorecem o individualismo, a competição, enfim, elas acabam por promover essa coisificação humana, né, essa robotização que fragiliza a nossa capacidade de interagir, de humanizar efetivamente as relações de trabalho. Então, debater um trabalho sadio não é só oferecer ações de promoção, né, de saúde, qualidade de vida, é também debater gestão, é debater relações de trabalho, essencialmente, porque senão a gente cria e tenta criar um ser humano cindido, né, em que eu encaixoto as coisas, né, as áreas. Veja, eu sempre cito, né, no TRT aqui do Rio de Janeiro, a gente fez uma pesquisa que alcançou 1.737 servidores. E aí, no meu teste, eu perguntava assim, você está adoecido? Na época, 256 servidores responderam sim, estou. Aí, quando a gente ia para o teste da psicologia e perguntavam, na semana passada, quantas pessoas tiveram insônia? 900 e pouco. Irritabilidade contínua, 800 e pouco. Perda do humor, 600 e pouco. Enfim, eu estou chutando os números aqui, né? Não estou com eles na cabeça, mas era algo absurdo, assim. E aí a gente se deu conta, né, de que olha como a gente naturalizou a ideia de que está doente. É só quando a gente vai lá no médico e ganha um CID, né, um código da doença. Quando, na verdade, a doença ela vai se construindo por essa sintomatologia social. Né? Esse taquicardia domingo à noite, quando escuta lá aquela música do programa
de que, caramba, amanhã cedo eu vou estar trabalhando em tal situação, aquele não poder nem olhar para o celular porque já está nervoso, enfim, o não poder pensar numa tarefa X, o não conseguir se desconectar, tudo isso, portanto, tem a ver com essa sintomatologia das novas formas de gestão que precisam estar no cerne, tanto nas nossas políticas de enfrentamento ao assédio, quanto no nosso debate aí de saúde do trabalhador. Veja, o Han pontua, né, que não à toa a gente está dentro de um contexto essencialmente marcado por essa dimensão de adoecimentos vinculados a uma autoagressividade, ou seja, o burnout, né, essa autoconsumação, o transtorno de ansiedade generalizada, a depressão, isso tudo tem a ver com esse indivíduo que está ali numa luta de resistência e sobrevivência, né? Então, a gente precisa debater de que maneira esse contexto de hiperconectividade, sem regras, sem parâmetros, e numa nova dinâmica em que faz parte, todos nós construímos e acrescentamos nas nossas tarefas mais um processo de trabalho que é o chamado gerenciamento de comunicação. Mais do que nunca, agora a gente lida com a comunicação o tempo todo, né? Então tem a mensagem do WhatsApp, tem o áudio, tem o e-mail, tudo é muito instantâneo, tudo é muito fluido, tudo é muito para ontem. E mais, né? A sensação de descontrole sobre os nossos processos de trabalho também aumenta. Por exemplo, né? Eu estou falando com vocês aqui do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, vocês podem até procurar algumas crônicas, enfim. Num dado momento do dia, eu moro na Tijuca, vai passar, sei lá, o carro do ovo. Se ele parar aqui na minha rua e começar a falar, anunciar, eu não tenho como lidar com esse ruído. É um problema externo que vai atravessar o meu trabalho, a qualidade da minha palestra para vocês, vai me causar constrangimento, tensionamento, e eu não tenho o que fazer com isso. Eu estou dando um exemplo bobo, mas para mostrar que a tecnologia ela também traz um aumento aí dessa nossa sensação de descontrole sobre os nossos processos de trabalho. E essa sensação de descontrole, ela contribui para o aumento da carga psíquica de labor, né? Antes, uma pessoa, ela podia, olha, sexta-feira à noite, eu vou fazer esses 10 processos aqui e pronto. Se eu der conta desses 10 processos, eu sei que vou chegar segunda-feira e minha mesa vai estar limpinha. Agora não, né? Agora o peticionamento é 24 horas por dia. Então, a gente precisa tensionar e modular a nossa percepção do que é o trabalho cumprido, do que é o cumprimento da meta e o alcance dessa meta, né? Porque senão a gente só vai ver essa proliferação cada vez maior de problemas de saúde decorrentes do estresse. E aí é importante demarcar, né? E a doutora Michele Monteiro, minha colega do tribunal, é médica do trabalho, ela sempre faz questão de ressaltar, né? O estresse, ele pode ser uma reação natural do corpo, mas não é normal estar estressado o tempo todo. Então, a gente precisa entender e compreender de que maneira a gente vai banalizando essas reações de estresse. Não à toa, mas psicólogas, né, norte-americanas, elas forjaram esse termo, né, telepressão, que é justamente esse sentimento de aflição e urgência que a gente constrói de responder mensagens de texto, e-mails de clientes, colegas, chefes, enfim, esteja eu de folga, de férias, no enterro, doente, enfim. A gente criou esse sentimento de presenteísmo, né? Essa ditadura do tempo real, em que tudo é para ontem, né? E aí isso vai interferir diretamente, inclusive, na nossa capacidade de recuperação pós-trabalho. Então, isso vai aumentar o foco de falta de foco nas atividades, uma sensação de perda na qualidade de trabalho que eu estou executando. A informalidade que vem com o uso inadequado dessas tecnologias pode gerar mais ruídos que favorecem a violência laboral. Então, a gente precisa fazer esse debate, porque, segundo o DEJUR, né, o sofrimento no trabalho, ele vai estar vinculado a alguns parâmetros que, vejam, todos eles dizem respeito, portanto, à cultura organizacional. Passa aí pelo medo de não satisfazer as incansáveis exigências, pela defasagem entre o trabalho real, né, como ele acontece efetivamente, como ele deveria ser. Então, me dá uma ideia de que, caramba, né, não me reconheço nisso que eu estou fazendo. Numa pesquisa que a gente fez no TRT sobre a saúde dos magistrados, né, foi muito interessante em que os mais vocacionados, os que tinham uma relação de maior vocação, eram aqueles mais adoecidos também. E justamente porque, em um dado momento, eles pontuavam, olha, entrei achando que eu ia fazer justiça e hoje eu me sinto um burocrata. Né? Então, é interessante que a gente pense como é que isso atinge, né, o trabalho do servidor, o trabalho do terceirizado, qual é
o meu trabalho real diante daquele trabalho prescrito, como deveria ser, né? É um contexto, né, em que eu posso não ter os recursos necessários, em que ele me leva a executar mal o meu trabalho. Então, o trabalho que eu estou fazendo, eu precisava de 15 servidores, eu tenho 9. E aí, eu estou fazendo, como é que eu estou construindo esse trabalho? O não ser reconhecido no trabalho, não ter perspectivas de crescimento, ou perspectivas muito limitadas de crescimento, se influencia. Essa intensificação da carga de trabalho e a degradação progressiva das relações laborais. Então, eu sinto cada vez mais que eu estou sufocado, né? Cada vez mais eu lido com mais informação e administro mais coisas ao mesmo tempo. E, por fim, a vergonha de se queixar do seu emprego, porque tem gente em situações piores. Então, De Jure, ele ainda salienta isso, né? Essa característica como nos pontos importantes. Caramba, né? Como é que eu posso dizer que eu estou mal, dizer que eu estou deprimido, dizer que isso aqui não está bacana para mim, se tem gente desempregada, né? Então, e isso, veja, quando ele faz essa análise, ele diz que isso é um dos facilitadores, por exemplo, até do próprio suicídio no trabalho. Essa ideia de que eu estou sofrendo por isso, mas eu não poderia sofrer por isso, tá? Então, é importante que a gente analise essa conjuntura e entenda que esse sofrimento psíquico, né, vinculado ao labor, ele pode ser minimizado, né, com melhores práticas organizacionais, né, com uma análise crítica das nossas relações funcionais. Veja, o Lejac, ele pontua, né, um ratinho, né, que está fechado ali na gaiola, se eu der uma descarga elétrica nele e ele estiver com um coleguinha do lado, ele vai agredir o seu colega. Se ele estiver sozinho, ele vai desenvolver perturbações psicossomáticas. Então, a gente tem que começar a analisar quais são as nossas descargas elétricas e de que maneira a gente vem conduzindo tais descargas nessas nossas relações funcionais. Porque isso, gente, vai estar aí no cerne, portanto, do debate necessário a pensar a violência laboral. Para o De Jure, né, no livro A Banalização da Injustiça Social, em que justamente ele faz essa correlação aí com o debate da Hannah Arendt, né, sobre a banalização do mal, ele vai começar a problematizar um contexto funcional, laboral, em que o sujeito ele vai participar de atos injustos por meio de uma atitude calculista, né, voltada aí a preservar seu cargo, seu salário, suas vantagens. É uma conjuntura em que gente de bem contribui, incita e se omite diante da injustiça cometida contra outra pessoa em nome de uma finalidade organizacional. É como se o mal fosse um sistema de gestão. E aí pode parecer exacerbado, né? Como assim o mal? E aí, quando eu estou falando mal aqui, gente, eu estou dizendo que é essa naturalização de um senso hiperpragmático e utilitarista, né? Como se a tudo ele justificasse, como se o atingimento da meta por si só ela me eximisse de pensar eticamente as minhas relações funcionais. Veja, de forma alguma eu estou dizendo aqui que, como eu disse, né, como servidora pública, eu tenho o objetivo de ser célere, as minhas metas, elas são um vir a ser, né, nesse atendimento à população. Todavia, a gente precisa compreender, né, de que maneira esse discurso ele serve a uma certa irracionalidade. De que maneira a gente criou uma conjuntura em que a qualidade do bom trabalho acaba não sendo a mesma do bom caráter, em que aqueles que tinham que estar, né, atentos, né, pelo direito comum, pelo bem-estar geral, são justamente aqueles que acabam incentivando atos que têm como pano de fundo uma conduta violenta. Veja, então, para o De Jure, a gente está falando aqui de uma banalização do mal que tem a ver com essa subversão da racionalidade ética, em nome dessa racionalidade pragmática e utilitarista, em que eu digo que eu só cumpro ordens. Vou dar um exemplo prático. Um setor, uma unidade, que cumpre todas as metas, mas metade ou mais da metade da equipe está adoecida e ninguém para lá. É um setor marcado por turnover, né? Tem uma alta rotatividade de funcionários. A meta está em dia, mas está todo mundo adoecido. E aí a gente se questiona, né? Então, será que está em dia mesmo? Porque, veja, uma instituição pública, ela passa pelos números, mas ela é muito mais complexa em sua finalidade social e na sua condição, inclusive, de empregadora do que os números em si, né? Então, eu não sei se um setor todo adoecido é um setor eficiente e que atingiu os objetivos efetivos de uma instituição. Bem, dito isso, né, feita essa primeira
provocação sobre o que seria essa distorção da gestão, né? A gestão como um fetiche e não como aquilo que soluciona os nossos desafios. Agora a gente pode afunilar, portanto, o debate aí para se pensar o assédio moral. E para se pensar o assédio moral, a primeira coisa é a gente demarcar o que não é assédio. O que não é assédio é o conflito laboral. É impossível pensar que eu vou estar anos, horas dentro de uma instituição, vindo de famílias diferentes, valores diferentes, culturas diferentes, e não vou ter conflito com ninguém. O conflito ele é ineliminável da minha instituição. Inclusive, para Marie-France Irigoyen, naquele livro Mal-Estar no Trabalho, ela faz questão de dizer que, olha, o conflito ele pode ser, inclusive, positivo para uma instituição, né? Ele pode servir para a gente entender as mudanças que precisam ser construídas, né? As mudanças que precisam ser efetivadas na nossa instituição. Então, qual a grande questão? Um conflito que não for resolvido, ele pode aí degringolar, ele pode acabar se transformando em assédio moral. Ele pode se transformar em atos de violência laboral. Mas o conflito por si, portanto, não é um problema. No conflito, gente, ao contrário do senso comum, as minhas reclamações elas são faladas, são explicitadas. A minha crítica se foca no processo de trabalho. No conflito, eu não estou focado no pessoal. Eu estou focado, olha, eu discordo com tais procedimentos, eu penso de tal maneira, posso até ficar chateado com você, mas o nosso problema está na esfera funcional, não é quanto o indivíduo em si. E eu me sinto bem e me sinto legitimado a falar. No assédio moral, já justamente aquele espaço em que eu não posso discordar. Em que, se eu falar alguma discordância sobre esse tal processo de trabalho, eu posso gerar um constrangimento X que eu vou ser retaliado. Veja a diferença. Então, no conflito tem uma relação de horizontalidade, tá? E no assédio moral, não. Então, existe assédio moral onde não pode haver conflitos. Então, a gente precisa valorizar, compreender e criar instâncias, né, de resolução de conflito e entender que nesse conflito eu reconheço o outro como interlocutor legítimo. Ele pode falar isso, ele pode pensar isso, e eu posso discordar disso e a gente precisa encontrar aí, portanto, um consenso, né? Outro ponto importante a demarcar é que existem atos, né, organizacionais, atos que acontecem nas relações funcionais que não tem a ver com conflito laboral e com a violência laboral em si. São atos isolados de violência. Então, por exemplo, né, eu sempre brinco, né, eu sou botafoguense, Botafogo, obviamente, é o melhor time que há, e você teve a audácia de discordar de mim. E aí, isso aconteceu dentro do ambiente funcional, e a gente brigou seriamente por isso e nos xingamos. Veja, isso não tem a ver com trabalho. Foi uma discussão que transcende as relações de produção. Mas a gente se ofendeu imensamente, sei lá, a gente até se bateu. Então, isso pode virar um dano moral, isso pode, né, ter outros dobramentos, mas isso não é um conflito laboral, nem é um assédio moral, tá? Isso está fora da relação funcional. Para ser um problema de violência laboral, eu precisaria trabalhar aí com o futebol, que não é o caso, tá? Então, por que eu disse isso? Para a gente compreender, portanto, em que contexto se constroem instituições que podem favorecer relações de assédio moral e sexual. Então, o primeiro ponto é entender que, para chegar a acontecer assédio moral e sexual na minha instituição, eu preciso banalizar uma série de comportamentos, de formas equivocadas de gestão, de valores distorcidos, enfim, que geram, em médio e longo prazo, tanto o adoecimento quanto o assédio moral. Então, o assédio moral e o assédio sexual estão dentro do grande grupo das violências laborais. Então, dentro do grande conceito de violência laboral, se insere essa particularidade do assédio moral e sexual. Para a OIT, a violência laboral é justamente essa associação entre violência psicológica e moral. O professor José Roberto Lohane e a Margarida Barreto, a meu ver, né, como uma profissional da área de saúde, eles são as principais referências para esse debate. Eles têm um livro que eles lançaram em 2018, Gestão por Injúria e Assédio Moral, que eu acho que é um livro excelente, que é o que inspira, inclusive, boa parte do meu debate, em que eles vão definir essa violência laboral como todas as formas de comportamento agressivo ou abusivo que possam causar dano físico, psicológico ou desconforto em suas vítimas e se correlacionam com o ato de produzir. Ou seja, para ser violência laboral, não pode ser a discussão sobre Botafogo. Tem que ser algum tipo de comportamento equivocado que se vincula aí
a nossa finalidade institucional, tá? A OIT lançou a Recomendação 206 e a Convenção número 190, agora, recentemente, reconhecendo os direitos de todas as pessoas a um mundo de trabalho livre da violência e assédio e fornece uma estrutura comum para a ação, inclusive, dá grande destaque aí a questão da equidade de gênero nesse documento. O Brasil ainda não é signatário desse documento, mas ele é bem interessante para nos trazer essa referência, portanto, né? De compreender as diferenças dos conceitos. Então, dentro do grande grupo de violência laboral, que é algo mais difuso, mais pulverizado, sem um alvo específico, tem a ver com uma forma de funcionamento da instituição e com a reprodução de preconceitos, comportamentos inadequados, enfim, de maneira difusa, a gente pode ir afunilando para mecanismos de gestão por discriminação de gênero, deficiência, etária, étnico-racial, até o assédio moral e sexual propriamente ditos. Bem, então, para o vice de Gulejac, a gente tem que buscar as causas do assédio moral, né, em 3 tendências gerencialistas. O primeiro é o hiato entre os objetivos fixados e os meios atribuídos. Então, eu te dou uma meta de 500 e você tem estrutura para atingir uma meta de 200. O que vai ser feito aí nesse meio de campo abre espaço para a irracionalidade e para a violência, tá? Se eu não tiver muita consciência do que significa, né, ter menos estrutura para atingir um número que não se correlaciona com essa estrutura. A defasagem, como a gente falou, entre as prescrições de atividade concreta e a distância entre as recompensas e as retribuições efetivas. Veja, Desjur, ele faz questão de pontuar, né? Do reconhecimento no trabalho depende, na verdade, o sentido do sofrimento. Ele vai dizer, olha, gente, o trabalho por si só porta a sofrer algum tipo de sofrimento, algum grau de sofrimento, desgaste, né? Você preferia estar na praia, você está ali tendo que trabalhar para subsistir. Mas ele pode ser, sim, também força criativa, espaço de realização e reconhecimento. E aí, quando a qualidade do meu trabalho é reconhecida, quando também, nesse momento, né, alguém reconhece o meu trabalho, ele também está reconhecendo meu esforço, minha angústia, minha dúvida, minhas decepções. Eu dou um outro sentido para esse contexto. Eu vejo que o sofrimento não foi em vão, né? Que eu prestei uma contribuição e isso teve um sentido, né? Isso faz de mim uma pessoa diferente, melhor, e aí eu consigo converter aquilo que é virar em adoecimento num sentido, numa razão de ser. Então, ser reconhecido no trabalho não é algo secundário, é uma condição sine qua non. E esse reconhecimento não necessariamente tem a ver com questão financeira, né? Tem a ver com dignidade, com se sentir respeitado, com ter teu horário de descanso respeitado, enfim. Então, vamos lá. Reivindicar, portanto, uma política de enfrentamento ao assédio que abre espaço para o conceito de violência laboral permite a gente lidar com uma série de demandas latentes, né, que não foram consideradas, né, e que não se enquadram no conceito de assédio. Então, vejam, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, que são exemplos de situações que podem compor casos de assédio, mas que por si só não são assédio moral. E aí o que acontece? Se eu tenho uma política que é só de enfrentamento ao assédio, e eu chego lá com uma demanda que é vinculada a uma distorção gerencial e eu não enquadro no conceito de assédio, eu posso gerar uma lógica de revitimização do alvo da violência. Eu posso gerar uma lógica de que as denúncias nunca chegam até o final. Então, eu preciso estar atento, né? Eu preciso enfrentar a violência laboral, o assédio moral e o assédio sexual. Eu preciso enfrentar demandas latentes que representam aquela característica, né, da nossa sociedade, como ela se expressa no ambiente laboral. Então, o professor José Roberto Loane, ele demarca, né, a violência laboral nada mais é do que a violência que está impressa na sociedade como um todo, expressa nas relações laborais. Então, uma sociedade classista, racista, enfim, isso vai se expressar no meu ambiente de trabalho. Bem, vamos lá. Das distorções gerenciais, um consenso entre os autores é chamado gestão por injúria. Óbvio, gente, a realidade é mais complexa do que isso é uma separação pedagógica, né? Mas é interessante porque eu sei que vocês vão conseguir identificar personagens nisso aqui. Gestão por injúria é aquele cara que geralmente é competente, é muito respeitado no seu trabalho, mas tem zero competência relacional. Ele não sabe lidar com pessoas, ele não sabe lidar com subordinados. É aquele setor em que todo mundo fala, não, aquele cara é bom, mas boa sorte, né? Todo mundo sabe, todo mundo vê. Ele grita, xinga, é grosseiro, tem um temperamento difícil, né? E todo mundo percebe isso. Ele não tem um alvo específico. Qualquer pessoa que vá ser colocada ali por um tempo X
acaba sofrendo, adoecendo, porque ele tem um comportamento inapropriado, mas é uma pessoa eficiente, enfim. Veja, na gestão por injúria, todo mundo vê, todo mundo percebe. O assédio, geralmente, ele tem um componente mais velado. A chamada gestão por discriminação, e aqui entra o utilitarismo e o pragmatismo. Na gestão por discriminação, a gente escuta coisas como eu já ouvi na minha prática funcional, né, nos meus atendimentos, que não é que eu tenho algo contra a pessoa com deficiência, mas é que porque para eu atingir essa meta aqui, eu preciso ser tão rápido que essa pessoa, não sei se ela vai ser tão rápida, então acho melhor botar num setor X, e aí a gente vai segregando as pessoas, porque a gente subestima e parte de uma premissa capacitista, né, de que aquela pessoa não vai dar conta. Quando a instituição, dentro de uma ótica de inclusão, ela deve fazer esse caminho de via de mão dupla, né? Eu, instituição, me adapto, e você, pessoa com deficiência, também se adapta, né? O conceito aí do médico Rebelo, né? Quando ele vai falar da inclusão social. A chamada gestão por manipulação, em termos de Brasil, é muito importante a gente refletir, que é quando a gente confunde subordinação hierárquica com subordinação pessoal. Então, eu sou seu chefe, eu acho que você me deve aí favores pessoais, né? Aquele domingo à noite reservando passagem para mim, isso não tem nada a ver com o meu trabalho. Aquela comprinha na farmácia, eu me sinto, né? Não sou teu amigo, me senti que, pô, não era minha atribuição. Ou pior, né? Te dei um cargo e a partir desse momento eu acho que você não pode discordar de mim nunca, absolutamente nunca, sabe? Então, a gente precisa separar o que é público do que é privado, né? O que significa essa subordinação hierárquica. A gestão por fofoca, que é a lógica do dividir para reinar, e a gestão por estresse, por pressão ou por chantagem, né? Que é aquela lógica que, se não conseguir cumprir tal prazo, vou abrir um processo administrativo. É a lei que manda, não sou eu, não, mas vou abrir, né? Não vai tirar férias, vou te mandar para não sei aonde. Enfim, e aí isso é um conjunto de microviolências que deixa um ambiente insustentável. Não tem um alvo em específico, qualquer pessoa pode ser submetida a isso. Então, para a médica Margarida Barreto, quando a gente for falar aí nos pilares do assédio moral e sexual, a gente tem que ter em mente que esse assédio moral e sexual ele vai se basear em formas de discriminação e de humilhação no trabalho. Então, eu gosto do debate deles, porque eles tiram, portanto, a nossa análise do binômio vítima e agressor e nos provocam a pensar que todo assédio moral é organizacional, toda violência laboral é organizacional. Em que sentido? A gente não tem que buscar a causa do assédio em personalidade, caráter. A gente tem que buscar, essencialmente, na forma como as tarefas são administradas e organizadas pela gestão. Porque, em geral, quem comete assédio moral não tem nenhum tipo de distúrbio psiquiátrico, e sim está atendendo a um tipo de racionalidade fria, planejada. Vejam, o mais comum dentro da minha atuação foi ouvir frases, eu sempre digo isso porque é real, né? Como assim eu estou sendo acusado de assédio? Eu faço até caridade. E aí que vem, gente, por isso que a gente fez esse debate anterior. Esse ser humano cindido, que perde a sua capacidade de refletir eticamente, né? Consumido aí pelo gerencialismo, né? Pela gestão como fetiche, ele acaba entrando dentro de um dado espaço e achando que não, mas é em nome da meta. Em nome da meta, adoeço todo mundo. Em nome da meta, eu não reconheço direitos sociais em vigência. Em nome da meta, eu vou te ligar no meio do velório do teu pai, né? E aí a gente acaba desenvolvendo uma lógica que você pode dar, né, lugar para velhinho em ônibus e ainda assim cometer assédio moral, cometer violências laborais. Ou pior, né? Que eu comecei nosso diálogo aqui falando, né? A lógica de que, mas para que ela está tirando licença? Eu também tive uma mãe doente e não precisei disso. E aí você vai ver uma pessoa com um salário muito maior que pode contratar uns 5 cuidadores para cuidar da mãe doente, a outra pessoa não. Então, é necessário que a gente profissionalize a gestão, sabe? Que a gente pare de achar que eu posso importar a minha máxima, né, e meu modo de agir para pensar o que é uma gestão organizacional. E mais, quanto aos distúrbios psiquiátricos, de jure ele tem outra provocação, né? Por que a gente se sensibiliza tanto e tem tanto apreço por agressores, né? Eu tendo a dizer, não, mas ele agiu assim porque ele está muito estressado. Olha, ele age assim porque ele é chefe há pouquíssimo tempo, é falta de experiência. Olha, porque ele está de uma outra geração, está para se aposentar. E por que com a vítima a gente não age assim? Por que a gente tem tanta simpatia por agressores e a vítima a gente acha que não, ela é fraca, ela não deu conta, questionou demais.
É preciso entender que lógica é essa, né? Que forja esse tipo de comportamento e essa nossa solidariedade com agressores. Então, eu tenho que entender que o assédio, gente, ele é uma forma de disciplinar e enquadrar. É uma conduta abusiva, intencional, frequente e repetida, que ocorre no meio ambiente laboral, e aqui é o conceito do professor José Roberto Loane, que para mim é o diferencial, cuja causalidade se relaciona com as formas de organizar o trabalho e a cultura organizacional, que visa humilhar e desqualificar o indivíduo ou grupo, degradando suas condições de trabalho, atingindo sua dignidade, enfim. Veja, conduta abusiva é fácil entender o que é, e mais à frente eu vou dar alguns exemplos. Repetida e frequente é justamente para demarcar que, para ser assédio, não pode ter acontecido uma única vez. Veja, eu posso vivenciar uma violência laboral uma única vez. Então, naquele dia X, meu colega de trabalho gritou comigo porque eu errei um relatório, ele gritou e gritou na frente de todo mundo, eu fiquei super constrangido. Depois ele até me pediu desculpas, nunca mais fez, mas aquilo manchou minha reputação, eu fiquei exposto, enfim. Isso pode ser uma violência laboral. Ele nunca mais repetiu, mas naquele dia ele se sentiu no lugar com poder para tanto, tá? Agora, para ser assédio, eu preciso de uma repetição dos atos num período X. Então, já caíram por terra aqueles autores que diziam, olha, para ser assédio tem que acontecer no mínimo 6 meses, uma vez por semana. Não. O juiz do trabalho ele é plenamente capaz de avaliar a tua situação e ver que, ora, não, são há 2 meses, mas há 2 meses que eu estou vendo, ó, tantos dias e tem esse comportamento X que se reitera. Então, o que a gente precisa comprovar é que é uma conduta abusiva, repetida e frequente. Não foi isolada, não foi pontual. E aí é outra questão, né, que o professor Zé Roberto Olani demarca, que é, ora, todo assédio moral contém um dano moral, mas nem todo dano moral é um assédio moral. Para a gente compreender que eu posso vivenciar uma violência laboral, que assim precisa ser tratada, e por isso que eu estou dando ênfase a esse conceito. Eu não posso tratar uma violência laboral como um simples conflito, como se fosse algo de menor gravidade, né? Sabendo que essa violência laboral, a banalização dela, favorece formas de gestão inadequada, favorece relações de trabalho inadequadas, que criam um pano de fundo para que se cometa o assédio moral. E, por fim, eu trago aqui a intencionalidade, que é o mais polêmico entre os autores, mas eu gosto muito de trazer porque essa intencionalidade, ela visa justamente demarcar a responsabilidade política e ética que a gente tem sobre os nossos atos. Eu não posso repetir eternamente o mesmo comportamento e dizer, mas eu não tinha intenção. Ou, eu sou assim mesmo, eu não faço por mal. Ou, como eu já ouvi, eu trato assim até a minha filha. Então, coitada da sua filha, né? Mas a gente não pode naturalizar essa mistura público e privado e que eu sou assim mesmo, né? As pessoas brincam, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, né? Não. A gente precisa, portanto, se responsabilizar pelas condutas funcionais. Então, é importante que a gente insira nessa dinâmica para pensar o assédio, a instituição, o alvo, os espectadores e o agressor. Por que me interessa trazer para essa dinâmica o debate sobre os espectadores, nós, né? Justamente porque nesse contexto adoecido, né, a gente acaba se comportando como meros espectadores, como normopatas, né? De alguma maneira, a gente acha que quem está sofrendo assédio, se não fez por merecer, é alguma coisa que eu não estou sabendo, ou é melhor eu ficar quieto que isso vai acabar chegando em mim. E aí, gente, foi assim que uma vez eu, atendendo uma pessoa, ouvi que, olha, eu fui pedir ajuda em tal setor e me perguntaram, mas o que você fez para ele agir assim? E aí que eu tive estalo, né? A gente lida com a vítima do assédio moral, assim como a gente lida com a vítima do estupro. Ao invés de eu me questionar por que uma pessoa se sentiu no direito de violar a vida, o corpo e a dignidade de outro, eu me questiono por que saia você estava usando, por que você bebeu tanto e onde que você estava. É uma lógica invertida, né? A gente precisa compreender que o assédio moral ele é composto por um movimento perverso que justamente mina a nossa capacidade de empatia pela vítima. Veja, por meio do assédio moral, eu te levo ao erro, eu faço você ficar muito estressado, eu faço você chegar atrasado, eu faço você adoecer e tirar licença. Eu crio uma aura em que parece que você provocou aquela agressão. E isso é o que há de mais perverso no assédio. Então, a gente tem que sair dessa dinâmica de simples espectadores, né? Entender que esse assédio moral, né, como uma ferramenta de gestão, ele tem esse objetivo de me integrar ou de me excluir de um determinado espaço.
E que, se o grupo, né, se os nossos laços de solidariedade não estiverem fortalecidos, se a gente não tiver uma lógica de não aceitar, de estranhar determinado tipo de comportamento, a gente cada vez mais vai se deparar com situações de suicídio no local de trabalho, né? Com uma lógica cindida, em que a gente fala de diversidade humana, fala de respeito, e, por um outro lado, mais do que nunca, menos se respeitou, né? Nessas relações funcionais. Bem, dito isso, é importante que a gente compreenda, então, que ainda que todos nós, se não formos capazes de refletir eticamente sobre a nossa inserção funcional, sobre as nossas relações de trabalho, possamos estar na posição de agressores, né? Então, por mais boazinha que eu seja, assistente social, em algum momento, eu tão boazinha posso estar assediando alguém se eu não for capaz de refletir eticamente sobre as minhas relações de trabalho. Se eu não for capaz de parar e olhar o entorno antes de simplesmente agir sob uma perspectiva de sobrevivência. Mas, apesar disso, né, apesar dessa conclusão de que a gente pode se revezar aí no papel de vítima e agressor, e isso é muito ruim para a gente que trabalha com assédio, a gente vê pessoas que já sofreram assédio, ora na posição de agressores, simplesmente consumidos por essa dinâmica, enfim. A Irigoyen, no primeiro livro dela, que é só Assédio Moral, né, quando ela fala desse assédio moral em todas as esferas da vida, ela diz que o alvo do assédio ele tem um perfil. Então, ainda que a gente evolua, né, para esse debate, que todos podemos estar nessa posição de assediado ou assediador, mas tem um debate dela que me interessa, porque é um fato. Ao contrário do senso comum, o alvo do assédio geralmente não é o cara que não quer nada, não é o medíocre, não é o cara que não chama atenção. Pelo contrário, o alvo do assédio tem que ser alguém que destoa de um dado sistema de referências. Então, é alguém que destoa de uma dada realidade. Então, eu posso ser uma pessoa muito ética, muito idealista. Eu posso ser um workaholic, que eu trabalho tanto que, caramba, né? Você trabalha tanto que denuncia o meu não trabalho. Eu posso ter denunciado corrupção. Eu posso me destacar e ser diferente. Aqui entram as paixões tristes, né? Inveja, ciúme, competição. Então, você pode ser uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito bem relacionada. Então, esse assédio, ele passa por esse subjetivo, né? Bem, existe uma tipologia desse assédio moral, que vocês com certeza estão cansados de conhecer, mas que passa pelo assédio por omissão, que para mim é o principal, ou seja, para o assédio acontecer dentro da minha instituição, de alguma maneira, eu atuo proativamente para que ele aconteça ou me omito. De que forma? Tem uma política de gestão de pessoas que se choca com a minha política de acessibilidade. Vejam, dentro desse ato, dessas normativas, eu posso criar mecanismos e caminhos para promover o assédio. Tem uma política de gestão de pessoas que se choca, um planejamento estratégico que se choca com a minha política de enfrentamento ao assédio. Tá? O assédio descendente, que é o mais comum, porque o assédio é uma violência do poder do gestor para o subordinado, e aí pode ser porque esse subordinado é muito influente, porque eu me sinto ameaçado por ele pode tomar meu cargo, ou pelas paixões tristes, né? Inveja, ciúme, competição, enfim. Esse assédio vem sobre essa lógica de que ou eu te submeto ou eu te excluo desse espaço, se você não se submeter à minha lógica. O ascendente, que é o mais raro, mas que pode acontecer, que é dos subordinados para o chefe. E como é que geralmente acontece? Mudou o nosso chefe, a gente não reconhece esse cara como chefe, a gente queria tal pessoa, ou a gente tinha um chefe aqui há muitos anos, a gente adorava ele, tiraram na nova gestão. E aí o grupo se reúne para não passar as informações necessárias, para induzir ao erro, ou até falsas acusações de assédio sexual. Então, vejam, esse assédio ascendente passa aí por um poder, por uma reunião de um grupo por meio de atos que tendem a expulsar esse gestor. E aí, por outro lado, é muito difícil que um gestor peça ajuda, porque ele se reconhecer assediado significa, ora, posso estar falando mal da minha gestão, né? Estou aqui me colocando em chefe na condição de gestor, quando não tem nada a ver, né? Você está sofrendo uma violência, né? Bem, o horizontal, que é entre os próprios colegas, e é o que mais cresce, justamente pela lógica de utilitarismo, pragmatismo, de competição. E veja, para esse assédio horizontal acontecer, eu preciso do assédio misto, ou seja, do grupo, né, que no mínimo está se omitindo diante do que está vendo, e do gestor, né? De alguma maneira, para um colega estar assediando um outro, eu tenho um gestor que ou está se omitindo, ou de alguma forma, e que eu já ouvi muito, diz, eu não estou aqui para dar conta de mimimi, eles que são adultos que se entendam. Quando se está dentro das relações funcionais,
se não é sobre a diferença do time de futebol, né? E ainda assim, né, uma situação dessa, como do exemplo do time de futebol, demanda atuação institucional, né? Mas enfim, né, do briga dentro de um setor. Mas se tem a ver com as relações funcionais, as pessoas estão se autodestruindo, gente, é um problema de gestão sim, né? E o assédio perverso, que é o que a Irigoyen se refere para falar das pessoas que têm transtornos de personalidade antissocial, os vulgarmente conhecidos como sociopatas, psicopatas, enfim. Mas, até para esses agirem, né, eu preciso de uma instituição que, de alguma forma, se omite ou colabora dentro dessa dinâmica, né, para que esse indivíduo se sinta à vontade de cometer tais atos. Esses sujeitos não são doentes, pelo contrário, né, eles são traços de personalidade, precisam e devem ser punidos. Para além disso, né, a única doença que justificaria um ato impensado seria alienação mental, algo que passa pela alienação mental. Porque, fora isso, estar deprimido, estar ansioso, estar estressado pode compor o quadro de análise do assédio, mas nunca justifica cometer assédio. Bem, a gente divide esse assédio aí em formas e fases. Para acontecer esse assédio, não precisa acontecer isso tudo, nem ao mesmo tempo, nem todas essas expressões, enfim. Só que são só alguns indicativos, e lembrem-se, né? Muitas vezes eu só percebo o assédio quando eu comparo as minhas condições de trabalho com as dos demais. Então, sem justificativa técnico-profissional, eu estou em condições diferenciadas. Isso costuma ser um indício. Então, isolar a vítima, né? Eu crio ações que te impedem de se comunicar livremente. Então, se eu falo com você por escrito, te proíbo de falar com os colegas, te separo dos demais. Uma vez eu atendi uma servidora que deu uma sugestão durante uma reunião de trabalho, e a partir dessa sugestão, o gestor passou a falar com ela só por meio de post-it através dos estagiários. Foi tão caricato, né? Que ela procurou a gente e falou assim: olha, está acontecendo isso e é muito estranho. E, de fato, estava começando ali um processo de assédio. Desqualificar e atentados contra a dignidade. Vejam como subjetivo, não dito, né? Ele conta aqui, então, ações que visam desacreditar o assediado perante demais trabalhadores, gestores, quando for o caso, usuários e clientes. Então, gestos de desprezo, né? Suspiros, olhares desdenhosos, levantar os ombros, criticar sua vida privada, desacreditar diante dos demais. Ela é maluca, né? Coisas que, por vezes, só a vítima percebe. E aí isso traz uma imensa sensação de solidão para essa vítima do assédio, né? E desestabilização, deterioração das condições de trabalho. Lembram daquele movimento perverso do assédio? Ele que constrói essa realidade em que, olha, eu vou minando a sua segurança, eu vou te induzindo ao erro, eu vou deixando você muito estressado, eu te dou aquele relatório para ontem, às 4h35, tua jornada até às 17h. Enfim, eu vou construindo uma dinâmica, eu vou corrigir seu trabalho, se eu faço um círculo vermelho em torno do seu texto, sem explicar o que está errado. Eu vou gerando uma lógica em que você não compreende o que está acontecendo, adoece e reage de forma que os demais tendem a julgar que você é culpado ou desequilibrado. Então, eu não te transfiro informações úteis, eu critico o seu trabalho de forma injusta e exagerada. Então, a Irigoyen diz, né? Tá tudo errado, tá uma porcaria, você não faz nada certo, não é crítica profissional. Você pode até pensar isso, mas na hora de passar a crítica, você precisa conseguir dizer, olha, aqui está errado por tais aspectos, eu preciso que você corrija de tais formas, enfim. Né? Te dá tarefas inferiores ou muito superiores à sua capacidade, ou incompatíveis com a sua saúde. Então, você, sob uma falsa perspectiva de igualdade, né? Uma vez a gente foi inserir uma servidora com deficiência auditiva numa unidade, e a gente mandou um laudo restritivo, porque justamente pela deficiência auditiva não era bacana ela fazer atendimento ao público, porque o barulho dava dor, né, o aparelho atrapalhava, enfim, e ela também não tinha condições de atender o telefone. A gestora que recebeu a servidora ignorou o laudo e falou, não, aqui todo mundo começa pelo balcão. E aí botou uma pessoa com deficiência auditiva e que tinha essa dificuldade de fazer a leitura labial num ambiente com muitas pessoas falando ao mesmo tempo, para fazer esse atendimento ao público. É óbvio que gerou constrangimento, gerou sofrimento, não deu certo, com base numa falsa concepção de igualdade. E aí tem outra coisa que a gente precisa debater, né? Por que a gente acha que atendimento ao público é uma atividade de menor impacto, de menor valor, que alguém sem experiência pode fazer, né? Isso também é um outro debate. Mas veja, vou dar um exemplo importante aqui, de um assédio horizontal. Uma colega estava assediando a outra o ano inteiro, estou resumindo, né? Não tenho como contar aqui, mas num belo dia de assediando a outra colega, ela recebeu um recado super importante e não passou para ela.
Uma semana depois, ela foi lá e botou esse recado para essa servidora num post-it com a data passada no computador dela, da vítima. A vítima, quando viu esse post-it uma semana depois, com data de uma semana, né? Ela explodiu, falou, você tá achando que eu tô maluca, mas eu sei que esse bilhete não estava aqui, você me prejudicou, e gritava. Pro entorno, quem era desequilibrada? Quem era a agressora? A vítima do assédio, enquanto a agressora continuava impávida, sem esboçar uma reação, tá? Então, é importante que a gente tenha em mente isso, que o assédio, ele comporta esse movimento perverso. Bem, dito isso, quando a gente for debater assédio sexual, a gente tem que entender esse assédio sexual como uma violência laboral e dentro desse campo, né, do conservadorismo, das formas de gestão por discriminação, do machismo, enfim. Veja, não tem como, portanto, pensar, né, no enfrentamento a esse assédio sexual sem considerar que é óbvio que mulheres podem assediar sexualmente homens, ou pessoas do mesmo sexo podem se assediar sexualmente. Todavia, no Brasil, a gente tem um parâmetro que o número é ínfimo. Então, por isso que o grande destaque que a gente dá, né, pela nossa conjuntura, pela estrutura patriarcal da nossa sociedade, enfim, é ainda as mulheres na condição de vítimas desse assédio sexual. Então, só estou fazendo uma ressalva aqui, né, a instituição do Programa de Prevenção ao Assédio Sexual agora, nesse ano, eu acho que é um avanço para a gente pensar. E, pedagógico, juridicamente, a gente vai dividir, portanto, esse assédio sexual por chantagem ou por ambiental e por intimidação. O por chantagem, o nome já diz, e ele requer aqui a subordinação hierárquica. O assédio sexual por chantagem é aquele que a justiça civil reconhece, né? Que é aquela lógica do perde ou ganha. Então, se você não ceder, eu vou te retaliar, vou te tirar a gratificação, vou te mandar para não sei onde, vou te demitir, vou te dar uma falta, enfim. Você vai sofrer uma retaliação. Então, vejam, como esse assédio moral ele já caminha automaticamente, esse assédio sexual, com um processo de assédio moral. Veja, se eu estou chamando de assédio sexual, gente, não tem nada a ver com paquera, com desejo, com conquista. É mais uma forma de poder e enquadramento. É uma conduta de natureza sexual reprovável, utilizada no ambiente funcional como um mecanismo de subjugar, de integrar ou de excluir uma pessoa. O assédio sexual por intimidação é feito, eu não preciso aí ter subordinação hierárquica, é feito entre os próprios pares e está baseado nisso, né, na construção de um ambiente hostil e de intimidação para as pessoas, né, de expulsar alguém ou de enquadrar alguém com base nessa conduta reprovável. Bem, o debate já avançou, gente, mas eu quero fazer e eu vou falar isso no próximo slide, mas se pontuava, né, anteriormente, que é a resposta da vítima que vai determinar se a conduta é de natureza sexual ofensiva ou não, diferente do assédio moral. E aí, o que a gente precisa entender? Que em instituições em que a gente mistura o público com o privado, né, em que eu crio uma conjuntura, em que, por exemplo, eu já recebi ligação de gestores chateados porque não sei quem não quis participar da festinha, e aí você fica, tá, mas ele cumpre horário, cumpre o trabalho, tá todo mundo com educação, então por que ele não querer participar da festinha é um problema funcional? Eu entendo as nossas expectativas de socialização, mas efetivamente não é um problema funcional, né? Ou não participar do happy hour, ou poder dizer que, olha, eu não gosto desse abraço, eu não quero esse beijo. Então, a gente precisa permitir e construir nas nossas instituições um ambiente que as pessoas possam dizer não sem serem retaliadas por isso. Então, eu preciso poder dizer que não, eu não quero ir no happy hour sem que com isso esteja sendo avaliada funcionalmente. Eu posso querer dizer, não, eu não gosto de receber abraço, sem que isso me taxe como funcionário, que tem que minha avaliação como funcionário é no meu trabalho, né? Então, o reconhecer o não e legitimar a política do não vai ajudar muito a gente a analisar tais casos. Então, a gente precisa estimular e permitir que as pessoas possam dizer, não, eu não quero, eu não gosto, eu não vou, tá? Eu não lido com isso, eu não gosto disso. Todavia, para eu caracterizar esse assédio sexual hoje, o que é determinante é a conduta não desejada. Então, é o caráter indesejável da conduta por parte da pessoa assediada. Então, vamos lá. Você manda uma mensagem para aquela colega um dia, dizendo, nossa, você é muito linda. E ela, como trabalha com você, ficou constrangida, obrigada, e mandou um emoji. No segundo dia, você insiste, ela só mandou uma carinha. No terceiro dia, ela já não te responde. No quarto, ela paga quando não responde. No quinto, ela te bloqueia. Então, você não teve um não direto, mas você não teve um sim.
Você, no início, teve uma pessoa que pensou, estou trabalhando com ele, se eu digo qualquer coisa agora, vai me chamar de maluca, vai dizer que eu entendi tudo errado. Então, você ainda tem um campo aí meio, sabe, gelatinoso, que a gente precisa compreender. Então, para eu caracterizar como assédio sexual, eu vou precisar de frequência e repetição até as condutas médias, ou seja, piadas, comentários, condutas não verbais, olhares e gestos insinuantes, vejam como não dito conta, né? Condutas verbais com telefonemas, convites explícitos, enfim. O forte, muito forte, o toque, o beliscar, o roçar, enfim, ou a pressão para a consumação de ato sexual, não precisa que se repita, basta, entre aspas, uma vez, né? As condutas ditas graves, basta uma única vez. Bem, eu costumo dizer que isso daqui também é uma divisão pedagógica, né, do direito, mas também pedagógica, porque é óbvio que a realidade é muito mais complexa que isso. Mas é importante, portanto, entender que não tem a ver com, na paquera, né, a pessoa te diz não e você, tá, ok, desistir. Né? No assédio, eu estou ali com uma conduta de natureza sexual reprovável e uma certa insistência, e posso estar usando meu poder funcional para desenvolver essa insistência. Eu estou usando a conduta de natureza sexual reprovável para te deixar constrangida num grupo de trabalho. Veja, é diferente. Eu não estou falando de paquera, tá, gente? Bem, a Unesp ela criou uma cartilha que eu acho muito interessante, em que ela fala do assédio moral sexista por orientação sexual e expressão de gênero, justamente para demarcar que como o não reconhecimento da alteridade, o não reconhecimento da diferença pode ser o grande detonador aí de atos de assédio. Então, a gente tem que estar atento. Dito isso, gente, o professor José Roberto Alani, ele também faz outra ponderação, e eu estou quase concluindo, tá? Que é muito difícil, gente, a gente encontrar um caso de assédio moral que não esteja completamente atravessado pelas mais distintas esferas de danos e violências e microviolências e agressões, tá? Um ato de violência laboral, ele pode produzir e contribuir, né, uma gestão por injúria, né, ele pode contribuir, sim, para a produção de adoecimento, tanto quanto o assédio moral. Mas o assédio moral, ele tende a ser mais grave, danoso, justamente porque a vítima ainda hoje demora a pedir ajuda, né? Geralmente a vítima do assédio, ela fica ali tentando resolver aquela situação e quando ela se dá conta de que nada que ela faça dá jeito nessa relação, ela já está adoecida e sem provas. Então, antigamente, né, no início do debate, existia uma tendência a se considerar também que para eu comprovar o assédio moral tinha que ter dano psíquico, ou seja, o adoecimento psíquico. Isso caiu por terra também, até com base em cortes, né, europeias, enfim. Se conclui que, olha, para eu comprovar o assédio moral, tem que comprovar os atos, os procedimentos. Porque senão é uma reculpabilização da vítima, uma revitimização, né, do alvo do assédio. Mas, para a gente que trabalha com isso, eu digo que é muito difícil a gente não ver uma vítima adoecida. Então, ele passa por dano psíquico, né, o sofrimento psíquico, o dano funcional, eu perco minha capacidade de trabalhar, minha capacidade de me relacionar, o dano patrimonial, eu perco o emprego, a gratificação, passo a gastar dinheiro com médico, remédio, o dano existencial, o dano físico, né, as somatizações, né, os adoecimentos psicossomáticos também. Então, vejam, debater o enfrentamento ao assédio moral, à violência laboral, não é um debate de uma área só, né? Não é só da área de saúde, não é só da área da gestão, isso atravessa todos os setores da instituição, porque ele está diretamente correlacionado, né, com os nossos índices de absenteísmo, de faltas, ou de presenteísmo, né, que é o cara que está ali trabalhando com atestado médico no bolso, totalmente desmotivado e já não identificado com o que está fazendo. Bem, então, ele pode redundar em síndrome de burnout, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, e ainda por uma série de sintomas, né? Hipervigilância, sobrecarga emocional e física, né? Desânimo, sentimento de impotência, ira, ansiedade, baixa autoestima. Então, lembre-se, né? Antes da gente ter o CID, né, ali da doença, a gente tem aí um conjunto de toda uma sintomatologia, né? De situações que a gente vem naturalizando como se fossem normais estar assim o tempo todo, e não são. Elas são indícios, tá? Então, dito isso, gente, eu vou dar agora algumas dicas. Vejam, não são dicas de política. Isso aqui é um SOS individual. Eu acho que eu estou sendo vítima de um processo de violência laboral ou de assédio moral. O que eu faço? Se eu acho que eu sou alvo. Primeiro passo, buscar auxílio médico psicológico. Por quê? A Irigoyen, ela faz muito bem uma questão de demarcar, né? Não tem como enfrentar assédio moral doente. Não tem como enfrentar assédio moral extremamente estressado.
Para além disso, e aí é uma dica importante, se eu não tinha prova nenhuma até então, justamente o atendimento médico, psicológico, podem ser as minhas primeiras provas de que existe um processo de deterioração das minhas condições de trabalho. Então, buscar auxílio médico, psicológico, ele tem o fator não só do acolhimento e da proteção, mas também ele pode servir como provas. No TRT aqui do Rio de Janeiro, como é que a gente pensou nossa política? Até porque a gente pensou ela partindo do setor de saúde. Justamente porque no setor de saúde, onde estão os profissionais, né, médico, psicólogo, assistente social, a gente entendeu que eu não posso começar uma política de enfrentamento ao assédio com assinando denúncia. O cara está com medo, não tem prova, está doente, ou não é nem um assédio, né? Com alguns casos que a gente se depara. Às vezes a gente está lidando com pessoas de fato que estão vivendo algum tipo de transtorno paranoide, ou que estão vivendo um conflito e acham que aquilo é um assédio. Então, a gente acaba gerando um processo aí de revitimização das vítimas, né? Ou gerando altos processos de litigiosidade desnecessariamente. Então, a gente entendeu que a porta de entrada tem que ser o acolhimento e a escuta. E nesse acolhimento e nessa escuta, a gente faz esse processo, né, de entender a história da pessoa, mandar para um suporte médico, psicológico, e a partir daí ajudar a pessoa a sistematizar o que ela tem de provas. E aí, sistematizando o que essa pessoa tem de provas, a gente percebe que, olha, tá vendo? Não tem uma frequência, uma repetição, mas isso daqui, sem dúvida, tem a ver com o ato de produzir e foi uma violência. Então, vamos encaminhar a denúncia de tal forma. Ou não, olha, você tem provas, você tem mensagens, você tem testemunhas que mostram uma dada processualidade desse comportamento. Acho que a denúncia pode ser encaminhada aí para as vias para a comissão de assédio, para a ouvidoria, para o processo, como, de fato, uma denúncia de assédio propriamente dito. Então, é um auxílio para que a pessoa compreenda que ela vivenciou, inclusive não. Isso daqui era só um conflito. É muito ruim, é constrangedor, você está chateado, mas a gente vai te ajudar a resolver de outra maneira. Então, essa primeira etapa aqui é justamente para que a gente fortaleça e favoreça o protagonismo do alvo. A gente quer que o alvo chegue ao final da denúncia, a gente quer qualificar a denúncia. A gente precisa que esse indivíduo se sinta fortalecido do início ao fim para fazer essa denúncia, e por isso o processo de denúncia demanda tal suporte. Então, como eu falei, essa busca de auxílio médico psicológico aqui é estratégica. Outra dica da Irigoyen, vejam, eu não posso exigir isso de um alvo de assédio, né? Seria uma violência, mas é isso. Por isso que ele tem que ter um suporte social e psicológico. Ele tem que entender que se eu estou sofrendo assédio, eu estou sendo colocado em xeque na condição de trabalhador. Alguém quer provar que eu sou um mau trabalhador. Então, eu tenho que buscar ser o mais correto possível quanto à execução das minhas tarefas, cumprimento de horários e comportamentos. Aí, novamente, eu volto, talvez, para aquela primeira licença médica. Porque como é que eu vou não errar, cumprir horário, se eu estou tensionado, se eu estou nervoso, se eu estou explodindo, né? Então, vejam como está junto ali. Mas eu tenho que entender. Tudo que o agressor quer é que eu grite, que eu exploda, que eu erre, que eu não faça o meu trabalho. Né? Evitar ficar sozinho com a pessoa agressora, elaborar um diário funcional. O que é esse diário funcional? Ele serve como indícios de prova para a justiça, mas para nós que recebemos isso institucionalmente, ele serve para o próprio funcionário, para a gente entender o fenômeno. Então, de um lado, você vai anotar todo o seu trabalho, lembrar que se eu estou sofrendo violência laboral, estou sendo posto em xeque como trabalhador. Então, eu preciso provar que eu cumpro, que eu tenho meu trabalho, que eu faço tudo direitinho. E o outro lado, eu vou anotar dia, hora e o comportamento do agressor. Quem estava perto, quais são as testemunhas. E aí o não dito, velado, tom de voz, tudo conta. Ele falou de maneira debochada naquela reunião X e tem a ver com o e-mail Y. Tenta correlacionar, sabe? E vai anotando dia e horário, que isso ajuda a gente a resolver os casos. Muitas vezes esse diário funcional, ele dá uma luz aí para a gente ver, olha, tá vendo? Mas você anotou e foi só naquela semana. De fato, o mal-estar se manteve, a gente precisa intervir, foi uma violência, mas não chega a ser um assédio. E vejam, isso não quer dizer que é menos grave, isso quer dizer que a abordagem pode ser outra, né? O enfrentamento também pode ser outro. Passar um filtro nas ordens da pessoa agressora, entender que o assédio, portanto, ele vem acompanhado de uma dupla linguagem, né? Dessa tentativa de indução ao erro. Então, eu estou super prolixa na minha explicação. Se você acertar, mérito meu. Se você errar, culpa sua, né? Cobrar feedbacks concretos, não concordar com críticas genéricas e subjetivas. Então, como eu já falei, tá tudo errado, tá uma porcaria, não é crítica profissional. Para além disso, né, que eu sempre escuto, aquele cara que mal intencionado, que não quer nada com a vida, se eu for falar qualquer coisa, diz que eu estou cometendo assédio. Bacana, então o que a gente tem que fazer? Gestão de pessoas do cotidiano.
Eu tenho que chamar essa pessoa para conversar, fazer um plano de trabalho, ó, daqui a 3 meses a gente vai conversar de novo, e você assina aqui que a gente teve esse diálogo, fazer um plano de trabalho, porque senão o que a gente gera? Uma realidade em que eu converso com você, eu te dou dicas, você não faz nada do que eu pedi de melhoria, aí no final do ano eu vou lá e te avalio mal na ficha funcional. E eu não tenho nenhuma prova, nada que mostre que eu tentei trabalhar com você esse aprimoramento. E aí essa pessoa chega e diz, ó, tá me assediando. Então, veja, a gente precisa utilizar melhor esses instrumentos aí de avaliação funcional e valorizar nesse processo de feedback. Já teve casos que estavam se iniciando com processos de violência laboral, em que só da gente estimular um processo de diálogo e feedback, a gente já rompeu aí com essa dinâmica, porque o assédio está no não diálogo, né? Vamos lembrar disso, no não poder falar, né? No não dito. Não devolver agressão na mesma moeda, resistir à tentação de se isolar. Eu sei que o assédio, ele deixa a gente meio louco, né? A gente olha assim para o entorno e fala, pô, mas ninguém está percebendo, né? Eu me sinto extremamente sozinho, né? Ele vem com esse adoecimento solitário, né? Mas o que o agressor quer é justamente que você se isole, que só a verdade dele prevaleça. Então, entender que é necessária uma resistência, e essa resistência só é possível se o meu entorno estiver atento e se eu tiver um apoio, né? Não assinar avaliações, documentos com os quais eu não concordo, né? Sem ao menos fazer uma ressalva e buscar esse apoio, né, do vínculo familiar e afetivo. Isso só eu que presencio o assédio. Veja, não estou sofrendo, só estou presenciando. É sabido, gente, que nas nossas instituições há sempre um estímulo às denúncias anônimas. E isso, gente, eu não estou dizendo que eu estou certa, eu estou dizendo que é uma avaliação profissional minha. Na minha instituição ideal, eu vou estimular as denúncias anônimas. Nas minhas instituições reais, não. Por quê? Porque eu já vi casos de, como eu bem pontuei, revitimização do alvo, porque esse cara estava adoecido, sem prova, não queria denunciar. E aí eu vi que ele sofreu assédio, eu vou lá e anonimamente denuncio por ele. Para que ocorra a apuração da denúncia, eu preciso tocar nessa questão. E aí o que acontecia? O agressor acabava indo contra, novamente, tendo mais um motivo para ir em cima do alvo, que sequer foi ele que fez esse assédio. Então, fez a denúncia. Então, o que eu quero estimular, na verdade? Que a gente deixe de ser mero espectador do assédio. Que a gente fortaleça o alvo para que o alvo faça a denúncia. Então, o que é muito importante? Lembrando que o assédio é essa doença da solidão, né? Então, questionar reservadamente se a pessoa deseja auxílio caso a situação se reitere. Gente, por vezes, só do alvo perceber que mais alguém na tua situação já é a força que ele está precisando para romper com aquele ato. Só de alguém ver que, olha, eu vi, eu percebi, você não está maluco, eu estou vendo que ele está agindo assim com você. Isso, por vezes, já impulsiona a pessoa a buscar meios para lidar e enfrentar isso. Interromper a cena de agressão. Vocês vão dizer, nossa, você está maluco, como é que eu vou interromper uma cena de agressão? Ainda mais com uma pessoa poderosa, enfim. Não é interromper por meio de um enfrentamento direto, em si, indireto. E isso vem dando certo também. A gente percebe que o agressor ele tem consciência do que está fazendo. Então, quando ele vê que mais alguém se deu conta e, de alguma maneira, entrou no meio daquele espaço, eles tendem a recuar. Então, você pode simplesmente, diante de uma fala ríspida, de um contexto grosseiro, chamar aquela pessoa para tomar café, tirar uma dúvida de trabalho, interromper como se não estivesse percebendo, chamar a pessoa para ir no banheiro, enfim, interromper a cena de violência, interromper a cena de agressão, tipo, vamos tomar um café? Sabe? E, sim, a gente já viu isso, óbvio que no início dos processos de assédio, né? Isso interromper as situações de violência. Em situações discriminatórias públicas, como piadas grosseiras, enfim, manifestar polidamente seu desacordo, né? Dizer, olha, acho inapropriado, não gosto também dessas brincadeiras. Não tentar ser equilibrado, entendendo o lado do agressor. Isso só aumenta a injustiça. Então, como eu falei, não, mas é porque ele é chefe há tão pouco tempo, ou então é porque ele é muito novinho, por isso que ele faz isso, ou não, porque está estressado, já até ouvi. Porque ela foi sequestrada quando é criança, ele tem um trauma. Gente, vai para terapia, né? Isso, como eu falei, isso ajuda a gente a compreender o quadro, mas isso não justifica. Então, nada justifica a violência laboral. Tentar ser equilibrado nesse processo só aumenta o sofrimento do alvo. Estimula a busca do atendimento médico e psicológico por parte dessa pessoa, justamente esclarecendo, olha, isso vai ser um suporte, e se você não tem prova nenhuma, isso viram suas primeiras provas. E, principalmente, se disponibilize como testemunha, que às vezes é o que falta nos nossos processos. As pessoas, não, eu vou ser retaliado, eu não vou fazer isso, quando o que a gente precisa é que mais pessoas afirmem, não, isso acontece, a gente está vendo o que acontece.
tá? Então, são dicas aqui para que a gente deixe de ser mero espectador. E aí, gente, concluindo, eu estou trazendo para vocês um trecho do livro O Sentido da Vida, do psicanalista, né, Contardo Caligares. Eu acho que se fala assim, se não for, peço perdão pela minha pronúncia, mas que eu acho que é um convite, né, a gente repensar esses contextos. Os totalitarismos teriam menos chances de existir e de se consolidar se nós todos, rigorosos e sistematicamente, nunca achássemos graça nas piadas dos idiotas. Nunca, mesmo e sobretudo, quando nossa cumplicidade for covarde, como quando a gente se força a rir para não se dispor com o chefe ou para não contrariar a expectativa de alguém que imaginamos mais poderoso que a gente. Nada atrapalha um idiota tanto quanto a eventualidade de que, quando ele conta uma piada, nem todo mundo acha engraçado ou sinta a necessidade de rir com ele. Não achar graça é realmente um mecanismo fundamental de oposição ao grupo totalitário, a base do dissenso. Então é isso, gente. Acho que é uma mensagem final para a gente refletir. Esses são os meus contatos, né? Tem uma frase do Gonzaguinha também. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. E eu acho que a mensagem é essa, né? O enfrentamento do adoecimento, do sofrimento no trabalho, passa justamente por essa atuação conjunta do grupo em nome de uma instituição melhor, né? Paremos de focar nas pessoas e vamos focar aí na nossa cultura organizacional. Obrigada pelo tempo e pela paciência de vocês. Doutora Carla, muito obrigada pela sua brilhante palestra. Eu tenho certeza que todos nós fomos assistindo e visualizando algumas situações que já conhecemos, ou do nosso relacionamento dentro da própria instituição, ou de casos que julgamos, mas nós fomos vendo as situações acontecendo diante de nós, porque, infelizmente, elas são muito comuns. Eu gostaria, se me permite, de fazer uma consideração e uma pergunta. Não vieram perguntas, mas vieram comentários. E aí eu quero associar um comentário que veio com uma pergunta que quero fazer. Com relação a essa questão dos elementos do assédio, né, caracterizadores do assédio, eu... Em 2008, 2009, tive a oportunidade de coordenar um grupo de estudos junto com a Lisa Andréa Pereira Sobol, que é da psicologia. E nós fizemos um livro naquela época, coordenado por nós, né, que era sobre assédio moral, interpessoal e organizacional. E naquela época, essa discussão ela era muito nova ainda, porque a obra da Marie-France Irigoyen, que inaugurou essa discussão, não que esse sofrimento não existisse, mas ela deu nome, né, e acabou gerando toda uma discussão em torno desse contexto de assédio moral, né, particularmente do assédio moral. Então, a gente naquela época estava discutindo para afirmar o conceito, porque se falava em assédio moral, assédio psicológico, havia uma série de denominações, havia toda uma discussão do que caracterizava, havia essa questão dessa exigência da repetitividade como um elemento, né, do assédio, da intenção como um dos elementos do assédio, e é justamente aqui que eu gostaria de fazer uma consideração. Nós dizíamos na época, porque estudávamos e porque eu na época era do Ministério Público, e tinha uma experiência prática com essa questão do assédio, então nós discutimos essa questão da repetição e dissemos que não só a repetição, mas a sistematização das violências também seria um caracterizador do assédio, porque às vezes não é uma mesma violência que se repete, são várias situações de violência diferentes que se somam e formam um conjunto, não é? E com relação à intenção, nós dizíamos que, do ponto de vista jurídico, não é a intenção o que importa. Para as psiquiatras, que é o caso da Marie-France, que era psiquiatra, e da própria Margarida Barreto, que também era psiquiatra, que também trouxe a primeira grande obra importante aqui no Brasil sobre essa matéria, fez um estudo com os metalúrgicos, enfim. Para elas, a intenção era importante de um ponto de vista da psicologia. Para nós, na área do direito, a intenção ela é irrelevante. O que importa para nós é o efeito ou o resultado daquela conduta. A pessoa dizer, mas não era bem isso que eu queria, eu não queria assediar, eu queria que ele produzisse, eu queria que ele se adequasse, não é? Isso para nós é irrelevante, né, na caracterização do assédio. Isso que a gente trazia já naquela obra que é de 2009, está disponível, deve estar disponível na internet. Se não estiver, me avise que eu lhe passo se tiver interesse. Era assédio moral, interpessoal e organizacional. Mas a Convenção 190 da OIT, de uma certa maneira, ela tirou essa importância. É claro que ela vem no momento, depois de 20 anos dessas discussões. Então, aquela necessidade que a gente tinha lá no começo de afirmar o assédio como conceito, de dizer o que caracterizava, de diferenciar de outras agressões no trabalho,
não é? Isso, de uma certa maneira, já não é tão importante hoje, quando veio a convenção, que é nova, né? Quanto era 20 anos atrás, quando nós estávamos iniciando essas discussões. Então, de uma certa maneira, eu entendo que a convenção tire essa questão da repetição do conceito, porque hoje a assédio, ela diz, inclusive, que pode ser um ato só, que não precisa ser repetido, a própria convenção diz isso, né? E com relação à intenção também, de uma certa maneira, ela diz que o que importa é o efeito ou o resultado, que era exatamente o que a gente já dizia naquela época. E tem um sentido isso, porque essas discussões todas, elas vêm de 20 anos atrás, né? E hoje já não é, mas todo mundo tem uma ideia do que seja assédio. Então, talvez esses elementos, hoje, quando eu preciso falar de assédio, eu já falo dessa questão da repetição ou sistematização, que, na verdade, para a OIT, isso já não é mais um elemento do assédio. Pode ser um único ato e, ainda assim, a gente caracterizar como assédio. Até porque ela não diferencia, ela fala em assédio. Ela não fala em assédio sexual, assédio para ela é assédio como um todo, né? Também tem um pouco a ver com o papel da OIT, que é o de disciplinar as relações de trabalho, enfim, de trazer uma base, né, de disciplina, num contexto de a maior parte dos países que possa aderir àquela convenção possível, e também no contexto tripartite na composição que faz essas convenções, não é? Então, nós temos representantes dos empregados, dos empregadores e dos estados. Já é uma tarefa hercúlea chegar num texto único que todos concordem e que possa sair como uma convenção. E ainda nós temos esse aspecto de que isso precisa ser base para diversos ordenamentos jurídicos, né, como o nosso, que nós não ratificamos ainda. Vamos ver se vamos ratificar. Existem boatos de que vamos ratificar, e assim espero, porque é um instrumento importante, não é? Mas eu só queria fazer essa consideração, então, dessa questão da repetição, que para a OIT e para a Convenção 190, ela não é mais um elemento do assédio nesse segundo momento que estamos vivendo. E aí o que eu gostaria de perguntar, e vem junto com um comentário que veio no YouTube, né, da Luana, que disse assim, que existe a necessidade de capacitação dos gestores, e também que muitas vítimas de assédio não denunciam por medo e por achar que não vai dar em nada, só vão se expor, não é? E eu diria, o que eu queria saber é o seguinte, esse enfrentamento individual, me parece que foram dadas várias pistas de o que fazer, como reagir, enfim, mas como nós fazemos o enfrentamento efetivo disso, já que a nossa instituição, tanto o tribunal aqui, é característico do judiciário, né, ser bastante hierarquizado, não é? Nós temos grupos de poder dentro também, sabemos disso, não é? Então, nós temos lá um grupo que hoje está ocupando determinados cargos, né, que tem mais poder, e que às vezes persegue aqueles que são do outro grupo, esse tipo de coisa que acontece, não é? Dentro das nossas, infelizmente, dentro das nossas instituições. Como nós fazemos o enfrentamento disso? Porque nós estamos aqui assistindo, achando maravilhosa a sua palestra, e pensando, muitas vezes eu estou aqui, digamos que eu fosse servidora, eu estaria aqui pensando, puxa, mas o meu diretor de secretaria, que deveria estar aqui assistindo a palestra da doutora Carla, porque identifico nele alguns elementos de assédio, de comportamento assediante, ele não está assistindo a palestra da doutora Carla, não é? Como é que nós podemos fazer esse enfrentamento? E eu concordo totalmente que isso vem muito relacionado à questão da gestão, das técnicas de gestão, das opções que nós fazemos como gestão. Como nós fazemos esse enfrentamento de um ponto de vista mais macro? Alguma sugestão? Porque essa é a grande questão que nós temos, né? Perfeito, doutora. Primeiro, eu gostaria de pontuar que eu conheço a obra, então me sinto honrada, né, de associar a imagem da senhora à obra que a senhora mencionou. Eu, de fato, não tinha feito essa associação, sem dúvida. Se eu soubesse, talvez eu ficasse até com medo de fazer esse debate aqui. Mas já fiz, pronto, passou. Então, vamos lá. Quanto aos seus comentários, doutora, o que de fato, assim, eu estou falando sobre uma perspectiva, sem dúvida, de uma profissional de saúde. Então, eu gosto muito do que o doutor Roberto Eloane traz para a gente sobre a ideia da intencionalidade, que, de fato, né, eu não tenho como comprovar oficialmente essa intencionalidade, mas ele traz em seu debate a intencionalidade, demarcando, ora, eu não posso repetir um ato frequentemente, da mesma maneira sempre dizer que não tinha intenção, né? Eu tenho que entender que a reiteração do meu ato, que está sempre desenvolvendo o mesmo comportamento, tem sim uma carga de que, ora, eu sou responsável pelo que eu faço, né? No exercício da função, no exercício do meu cargo.
né? Eu não posso dizer que não, foi sem querer, né? Eu dou sempre o exemplo pueril, né? Eu piso no teu pé hoje, te peço desculpas, semana que vem não piso, na outra semana eu piso todo dia, aí eu fico mais uma semana sem pisar, depois eu piso um dia sim, um dia não, e digo, é que eu sou muito desastrada, né? Então, como profissional de saúde, me interessa muito demarcar que, olha, gente, eu não posso adotar essa postura de que, não foi minha intenção. Você pode achar que não foi sua intenção, mas na prática, se você reproduz esse comportamento, você está aí girando em torno de um fim, né? E sem dúvida, assim, essa conquista, né, acho que da terminologia da OIT, quando ela traz a dimensão da violência laboral, esse grande grupo, e por isso que eu vim raciocinando dessa forma. Como a gente ainda, juridicamente, né, ainda precisa descobrir como e efetivar, né, como encaixar os atos dentro da minha política, então eu posso entender que, se eu ainda considero que, por enquadramento, eu precisaria de uma frequência, de uma repetição, senão é capaz de algumas pessoas acharem que é um ato menor, né, enquadrar como um simples conflito. Então, vou chamar de violência laboral, sim, aquilo que não se enquadrar nessa repetição, ainda que o ET possa me dizer que eu já posso chamar de assédio, mas, então é para dividir? Vamos dividir. Está no grande grupo aí das violências laborais, e eu não vou banalizar isso num mero conflito, né? Então, acho que parte por aí. Quanto à questão, eu acho que existe sim a questão feita, né, sobre, olha, quem tinha que estar assistindo, geralmente não é quem assiste, né? Eu acho que passa por esse debate. O ponto 1, né? A gente sair do campo da moralização e ir para o campo gerencial, organizacional. Sim, precisamos alcançar metas e seguir parâmetros, e estamos sobrecarregados e, por vezes, não temos recursos, mas então vamos debater essas metas justamente sobre essa perspectiva. O que significa ser um gestor eficiente? Então, a gente pode debater como é que a gente premia as nossas varas do trabalho, por exemplo. A gente pode debater de que maneira esses índices são estabelecidos, de que maneira eu gero um estímulo, por exemplo, isso foi uma outra pesquisa que a gente fez, a pessoa, grosso modo, ao camuflar índice, né? Eu tiro a finalidade de objetivos X e eu organizo a minha unidade de uma maneira que parece que eu estou trabalhando muito bem, mas não estou, porque eu estou mais preocupado com aquele índice, com aquele parâmetro, com mostrar que, mas efetivamente não é o trabalho real. Isso foi uma pesquisa que a gente fez, e isso causa angústia, causa sofrimento. Outro ponto, por muito tempo se investiu em itinerário formativo para gestores, pautado numa ideia de chefia e liderança, e eu sempre avaliei, né, alguns cursos de chefia e liderança, eles são extremamente focados na personalidade, no indivíduo. Alguns trazem Gandhi de referência, eu brincava, gente, mas dá para ser Gandhi no TRT? Então, o que eu quero debater? Eu acho que tem que ser um critério. Eu tenho itinerário formativo obrigatório a gestores. Dentro desse itinerário formativo, tem que ter um curso que debata violências laborais. E ele precisa fazer esse curso se ele quer ser um gestor. Se ele já é gestor, ele precisa incluir esse curso. Se ele não é gestor, vai ser, talvez, por que eu não coloco isso como uma pré-condição? Né? O criar itinerários formativos. A gente debate hoje a gestão da diversidade como algo importante para as nossas instituições, em termos de responsabilidade social, dos valores e missões das instituições. Então, por que o debate sobre inclusão, capacitismo, ele não faz parte desse itinerário informativo? Né? Se eu quero que esse gestor seja capaz de atingir números, metas e um bom serviço, mas principalmente gerir relações de trabalho, eu tenho que entender que a gestão de pessoas do cotidiano, ela não se faz sem essa capacitação. E não pode ser uma capacitação pautada no indivíduo, em valores individuais, e que, por vezes, eu peço até que esse líder, eu brinco, né, quase um líder de torcida, né, motivar, não dá para motivar uma pessoa deprimida, gente, não dá. Então, vamos falar de maneira concreta e crítica e real. Eu preciso que o meu gestor seja ético e cumpra a minha política organizacional, os direitos sociais em vigências. Um exemplo, eu preciso começar a eliminar, já foi um caso que eu atendi uma vez, um debate que existe dentro do direito, né, quanto às ações afirmativas. Eu sei que dentro do direito existem vertentes que são contra ações afirmativas, contra cotas para pessoas com deficientes, por exemplo. Aí uma gestora, com base, né, em tais correntes de direito, falou para uma servidora que ela achava excelente, ela gostava muito dela, mas que entrou pela vaga de pessoa com deficiência, que, para vocês é mais fácil, né? E ela falou isso achando que estava tudo bem. Só que quando ela fala isso, ela esquece que a minha instituição reconhece e legitima a cota para as pessoas com deficiência, tem uma política de acessibilidade
e que ela estava na função hierárquica, não era uma conversa entre colegas que estavam debatendo, tomando chopp, divergindo sobre uma opinião. Ela não entendeu que isso ali era um ato de poder. Então, a gente precisa começar a debater isso também, né? Tem um desembargador no TRT que ele é maravilhoso, ele é super gente boa, é super acessível. E, na época das eleições, ele fez um debate. Aí, vocês vão votar em não sei quem? Faz isso não, vota em fulano, brincando. Ele não entendeu que quando ele fez isso, ele fez com a imagem dele de desembargador. Para as pessoas que ouviram, os que votavam no fulano Y se sentiram, meu Deus, vou ser mandado embora do setor, e aquilo degringolou um problema setorial imenso. E é uma pessoa que passa longe de ser um assediador e um agressor. Então, acho que cabe a gente debater, né? Separação público e privado, o que significa determinadas falas no exercício do meu cargo, bem intencionado ou não, e qualificar para esse tipo de competência, né, que é exigido hoje em dia. Entender que debater inclusão social não é só marketing. O que significa a inclusão social no meu setor? O que significa a gestão da diversidade no meu setor? Por exemplo, né, no contexto pandêmico, um dos primeiros choques que eu tive como assistente social do TRT foi que, e aí por isso que eu falo do uso arcaico da tecnologia, que quando fomos para casa, a gente viu pessoas que tinham direito à redução da carga horária, que tinham filhos com deficiência, enfim, falarem, olha, como eu estou de home office, me foi tirado todas aquelas adaptações do trabalho que eu tinha, porque você entendeu que o home office é um benefício, quando não é simplesmente uma outra forma de trabalho. E que aquelas pessoas estavam sem uma rede de proteção. Então, se eu tinha um filho com deficiência, que não estava mais indo na escola, não tinha mais cuidador, aí que eu tinha mais dificuldade de trabalhar ainda. E o que aconteceu? Algumas pessoas dobraram a exigência de meta porque você está em casa. Então, é uma falta de razoabilidade e uma interpretação equivocada da modernização das nossas instituições, né? Então, eu acho que quando a gente fala de capacitação, a gente tem que falar disso. Do uso da tecnologia nas nossas relações de trabalho, do uso das mensagens instantâneas, do que é rotina, quais são os parâmetros, o que significa essa gestão da diversidade dentro do meu setor, o que significa ter pessoas com deficiência no meu setor, o que significa ter mães de pessoas com deficiência, o que significa todo esse contexto gerencial que passa, sim, por atingir a meta, mas entender que eu preciso organizar no pouquinho, no dia a dia, essas diferenças, né? Então, acho que eu passaria aí por essa construção desse itinerário formativo, de uma obrigatoriedade, sim, se você quer se manter gestor, você tem uma pendência, tem que fazer esse curso, e aí de todos os escalões, enfim, acho que o dar o exemplo também, né, que costuma ser algo que marca muito os servidores, olha, mas aquele gestor X não fez, a alta administração não fez. Então, comecemos, né, a alta administração nós vamos fazer, né, nós vamos começar daqui, né, e, a partir daí, entender que a gente precisa capacitar as pessoas, talvez não seja tanto a importância, ainda que seja importante, mas talvez eu não tenha que pedir para um gestor ele ser capaz de motivar e criar paixões. Talvez eu só precise pedir para ele ser ético e conseguir administrar a normatização aí em vigência. Então, no TRT, eu e essa médica que trabalha, a doutora Michele, por exemplo, a gente criou um curso que era sobre a inserção de pessoas adoecidas no trabalho e também a inclusão de pessoas com deficiência. O que significa, gestor, ter uma pessoa com depressão no seu setor? Você não precisa diagnosticar, mas você precisa entender que talvez a depressão tenha essas características. Quais dicas? Nos procura, a gente pode trabalhar junto. Você tem dúvida sobre como lidar com aquele servidor assim? Você acha que isso pode ser um adoecimento? Vai lá no setor de saúde, vem conversar com a gente, que a gente vai te dizer como conduzir, vamos dividir essa responsabilidade. E eu acho que passa por isso também, nessa diluição de responsabilidades de gestores em loco com os outros órgãos da instituição. Né? De que forma a minha gestão de pessoas pode me ajudar a conduzir aquele caso, como é que eu melhor divido as tarefas? Acho que passa por aí, né? A gente sair desse ultrafoco individualizante e pensar nessas políticas mais amplas. E, por fim, eu ressalto, analisar de que maneira as minhas políticas institucionais podem se chocar. A gente, por um tempo, isso já foi corrigido, mas lá no início a gente, por exemplo, tinha algo de gestão de pessoas que não se casava com a inclusão de pessoas com deficiência.
porque eu tinha um engessamento sobre a lotação das pessoas. E aí a pessoa com deficiência precisava de uma lotação X para se adaptar, que nessa lotação X ele vai produzir perfeitamente. Tem um local de trabalho certo, ele tem autonomia para chegar no trabalho. Então não pode ser lá onde tem a vaga, vai ter que ser nesse aqui. E no início a gente não podia, porque estava engessado. Então, olha todo o constrangimento que se causava. Então, é um exemplo bobo, mas acho que a gente tem que ver isso, de que maneira as nossas políticas elas podem se chocar, né? E fazer com que elas, então, tenham esse diálogo, né? Que elas se casem. Mas, enfim, doutora, reafirmo, então, que é uma honra conhecer a imagem por trás da obra e agradeço pela paciência de vocês e por tudo, enfim, por esse diálogo. Imagine, doutora Carla, para nós foi um prazer imenso conversar, ouvi-la durante esse período, foi muito esclarecedora a sua fala, e eu acho que chama uma coisa que é importante, que é a responsabilidade de cada um de nós pelos nossos atos, pela maneira como nós conduzimos o nosso trabalho em relação aos nossos subordinados, colegas, enfim, não é? Porque é isso, na verdade, que muitas vezes faz a diferença, né? O conhecimento, ele acaba nos trazendo essa responsabilidade. Então, às vezes, a pessoa não tem ideia de que ela mandar uma mensagem para o seu assessor, ou enfim, às 10 da noite, que isso pode gerar um estresse. Ela pensa exatamente isso, eu vou mandar hoje, porque senão amanhã eu posso esquecer. E isso tem um prejuízo para aquela pessoa que está recebendo, né? E talvez no momento que eu escuto isso, eu passo a não fazer, eu tenho conhecimento e tenho responsabilidade pelas minhas ações, né, em consequência. Então, acredito que a conscientização é sim o primeiro passo, mas nós temos que dar alguns a mais, porque estamos aí atrasados nessa questão de adequar as nossas instituições a um efetivo combate dessas práticas de violência no trabalho, não é? De termos um pouco mais de tranquilidade, de um ambiente saudável, né, de caminharmos, de tentarmos fazer um esforço nesse sentido. Não que não seja, mas nós temos situações boas e situações ruins dentro da nossa instituição. Então, precisamos aí aparar as arestas e melhorar aquelas que precisam ser melhoradas. Doutora, eu quero agradecer muito pela sua fala, pela sua contribuição. Tenho certeza que muitos já assistiram e muitos ainda vão assistir, porque pelo YouTube isso fica disponível, não é? Então, tenho certeza que isso vai trazer muita gente à reflexão sobre essas questões sobre as quais nós falamos hoje. Em meu nome, em nome da da desembargadora Neide, que é presidente do subcomitê, em nome do Tribunal da Nona Região, eu agradeço muito pela sua participação, fiquei muito feliz com a sua contribuição, foi muito, muito bom para todos nós, tá certo? Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos, agradeço pela audiência, aqueles que tiveram a paciência e aqueles que ainda vão assistir. Muito obrigada a todos e todas. Boa tarde, eu vou encerrar a transmissão. Pois não. Então, acho que deu tudo certo, não é? Deu sim, doutora.